Certo. Galera, tem alguns conceitos básicos aqui do Power BI, eu vou até compartilhar essa apresentação com vocês, porque ela complementa muito, e não, se eu não me engano, essa apresentação, esses slides não tem no ambiente virtual. No ambiente virtual ele tem um negócio mais destrinchado, esse aqui vocês salvam no drive de vocês, enfim, o que vocês acharem melhor, certo? Mas os conceitos que eu queria que vocês soubessem aqui, ó, beleza? Pronto, a gente tem alguns conceitos que são indispensáveis aqui dentro do Power BI, certo? O primeiro conceito é o de fonte de dados, são os elementos que podem ser utilizados como uma fonte de dados para o software, né? A gente já sabe que o Excel funciona, beleza? Mas outros arquivos ou programas de banco de dados, arquivos gerados pelo Access, que é um software mesmo da Microsoft, também funcionam como uma fonte de dados aí para o Power BI. A gente tem um conceito chamado entidade. Entidade também é atribuída em banco de dados, certo? A linguagem de banco de dados é o SQL, mas muita gente está migrando para o Power BI agora, porque o Power BI é muito mais dinâmico e visual do que o SQL. O SQL é mais voltado para a programação. Então, a entidade é a representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito de sistema, no que no caso é uma tabela, e a entidade possui atributos, certo? Que são colunas, e toda entidade possui tuplas, que é praticamente cada linha formada por uma lista ordenada, ou seja, as linhas da tabela. Esses conceitos aqui também são bastante básicos. A gente vai ver no Power BI que também existe muita questão dos relacionamentos. São nomeados com verbos ou expressões que representam a forma como as entidades interagem ou a ação que uma exerce sobre a outra. Por exemplo, eu tenho uma tabela que foi a tabela que nós trabalhamos mesmo ontem. Por enquanto a gente só tem ela aqui, ó, base vendas. Mas tem a outra tabela que foi a que eu compartilhei com vocês no Drive e joguei lá o arquivo no grupo, que é a tabela de devoluções. Existem elementos que se comunicam entre essas duas tabelas. Por exemplo, produto. Produto é um elemento que tem em ambas as duas tabelas, e é possível você criar o relacionamento entre essas duas tabelas utilizando esses elementos que são em comum entre elas. É como se eu tivesse uma tabela de funcionários e uma tabela só com funcionários e setores, e a outra tabela só com o funcionário e o código de registro do funcionário, as datas que ele vai sair de férias, por exemplo. E o que essas duas tabelinhas teriam em comum para fazer um relacionamento? Os nomes dos funcionários, já que é uma informação que se repete em ambas as tabelas. Isso aqui é de extrema importância, galera. A cardinalidade é o número que expressa o comportamento ou o número de ocorrências de determinada entidade associada a uma ocorrência da entidade em questão, através do relacionamento entre elas. Então, a gente tem, por exemplo, homem e mulher, e um elemento em comum entre o homem e a mulher, só, por exemplo, casamento. Empregados e departamento. O elemento em comum, ou o elemento que une eles, que associa eles, é a lotação. Alunos e disciplina, que é um exemplo mais prático de se explicar. O que associa os alunos à disciplina? Matrícula, ou saber se o aluno está matriculado naquela disciplina. Na disciplina você consegue determinar tanto se o aluno está matriculado nela, e através dos dados dos alunos, você também consegue verificar em qual disciplina ele está matriculado. Beleza? Então, cardinalidade é de suma importância a gente entender o que ele é. Beleza? É uma entidade ou um elemento que associa a outras entidades. Serve para identificá-las, uni-las. Dashboard é o que a gente está começando a fazer. A gente começou lá colocando um gráfico, beleza? Mas a gente vai concluir ele. Vai ter uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem depois, que eu vou enviar para vocês as planilhas que vão ser utilizadas para ela, e vai ter uma imagem, um JPG mesmo, de uma imagem parecida com essa aqui, demonstrando como vocês devem deixar o dashboard, o mais parecido possível com o que está ali. Só para a gente poder exercitar, certo? No AVA tem duas atividades apenas para vocês realizarem. Uma atividade teórica, certo? E uma atividade prática. Só que essa atividade prática, essa única atividade prática que tem, ela é bem extensa.
certo? Eu acredito, dependendo do tempo que você demandar para ela, você pode demorar mais de um dia para concluí-la, porque são várias etapas de processo para poder criar o dashboard no final. Então, o próprio BI é Business Intelligence ou Inteligência de Negócios. A gente viu isso ontem. O que une ela, seu negócio, sua gestão, são ambas unidas pela tecnologia da informação. O que a gente começou com a extração dos dados, que nós fizemos ontem, a gente tanto extraiu alguns dados, como retirou o que não ia precisar, como incluímos elementos que iríamos precisar para poder formar ou criar esse dashboard. Segundo, esses dados serão passados para uma ferramenta de ETL, extração, transformação e carregamento de dados. A ferramenta de ETL é justamente o editor do Power Query, que nós vimos ontem, que através dele era que a gente inseria colunas, criava novas colunas. Mas esses conceitos aqui, a gente não precisa ficar focando tanto neles agora, porque são conceitos básicos, a gente já conhece, para não ficar um negócio muito repetitivo, eu vou só compartilhar isso aqui com vocês depois, colocar lá naquela pasta do Drive, para a gente poder dar continuidade ao que nós estávamos fazendo ontem aqui. Vou ver aqui o pessoal aqui no grupo, certo? Vou ver se mais 4 minutinhos, se fechar 13h45, se chega mais alguém para a gente dar continuidade. Vamos ver aqui no grupo. Pronto, chegou mais alguém. Pronto, pessoal, vamos fazer o seguinte. Coloquei lá essa base de evoluções no Drive, certo? A gente vai agora extrair para cá, extrair para unir, né? Por enquanto a gente só tem a base vendas, por enquanto. Então aqui, mesmo documento que a gente estava trabalhando ontem, certo? Eu vou obter dados, mesma forma que fizemos ontem, do Excel, base de evoluções. Pronto, lembrem-se sempre de marcar, certo? Porque essas opções aqui, ó, se você só clica em cima, você visualiza a tabela, a sua base, mas você não consegue acessar as opções aqui abaixo. Só quando você marca a caixa de seleção, não pode esquecer disso. E aí a gente vai em transformar dados para poder editar, né? Já que a gente quer verificar se tem alguma coisa que precisa ser consertada ou corrigida dentro dessa tabela. Então, logo de cara, a gente vê aqui ó, que ele, mais uma vez, ele trouxe uma coluna com células vazias, certo? Todas as células estão vazias. Né? Se null é um elemento de erro que indica que aquele dado ou aquela informação dessa coluna está vazia. Então, essa é uma coluna que nós não
vamos precisar, não agrega nenhuma informação para o nosso relatório. Certo? Então, a gente pode vir aqui mesmo, com o botão direito, e pedir para remover essa coluna aí indesejada que chegou para a gente. Então, o que é que nós temos aqui em comum? A gente tem o SKU. O SKU é a coluna que também tem em base vendas, ó, SKU. Né? A devoluções, eu acredito que ela seja menor do que a base vendas, bem menor, porque na base devoluções, ela só consta as informações de produtos que foram devolvidos. Beleza? Só isso que ele exibe. Nem todo produto foi devolvido. Lembrem-se do outro procedimento que a gente deve fazer. Já removemos a coluna que constava com dados vazios. Agora, na página inicial mesmo, nós iremos, certo, apenas nos certificar de remover as linhas em branco. Procedimento padrão. Trouxe para o editor do Power Query, dentro do Power BI, remover colunas com erros, colunas vazias, depois remover linhas vazias. É um procedimento padrão. Então, SKU, produto. Quantidade devolvida é uma coluna que não faz parte da devoluções 2019. Né, que por falar nisso, vamos deixar no padrão, já que essa chama base vendas, nós modificamos o nome dela de vendas 2019 para base vendas, então vamos modificar o nome de devoluções 2019, certo? Apagar aqui para base devoluções, para manter o padrão. É sempre bom a gente manter aí o padrão nas informações. Outra coisa, pessoal, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó. Notem que tem uma barra verde e uma barra cinza, certo? Na barra, quando vocês colocarem o cursor do mouse em cima, deixa eu botar até aqui a lupa para a gente poder visualizar melhor. Quando você colocar o cursor do mouse em cima dessa barra verde, olha o que ela vai dizer aqui, ó. 499 itens válidos, 0 erro, não tem nenhum dado de erro, mas nós temos 501 dados que são vazios. Isso identifica para você justamente que tem linhas vazias aí. Então, notem que quando a gente remover essas linhas vazias, ó, o que acontece? Ó? Remover linhas em branco, pronto, ó, tudo verdinho. Ó. Não tem mais aquela barra cinza para indicar que está vazio. Se tivesse erro, ia aparecer uma barrinha vermelha, por exemplo. Beleza? Dando continuidade, o que nós vamos fazer aqui? Ontem eu pedi para a gente modificar o que tinha iPhone e o que tinha Android e deixar um produto só, chamando de smartwatch, já que iPhone é marca, certo? E Android é a marca do sistema operacional, mas ambos são o mesmo produto, só de fabricantes diferentes. Então, mais uma vez, o que eu fiz foi clicar com o botão direito e pedir para substituir valores. O iPhone aqui, ó, como é que ele está escrito, galera? Para não ter perigo da gente errar. Ó. Lembrem-se que você tem que digitar do jeito que está lá. O iPhone aqui, ó, ele está com o izinho maiúsculo e o resto tudo minúsculo. Substituir por smartphone. Ok, beleza. Agora a gente tem que substituir também o termo Android. Botão direito. Substituir valores. Valor a ser localizado Android. Substituiremos por smartphone. Ok. Tranquilo? Agora a gente vai para a próxima alteração. Digamos que eu queira, digamos não, né? É até o correto a se fazer. A data aqui, ó, padrão do mesmo jeito. Ó. Primeiro mês, depois dia, depois ano. Vamos corrigir isso. Beleza? Vou botar aqui a lupa, como nós fizemos ontem. Ó. Botão direito, no cabeçalho data. Alterar tipo. Tá como texto, a gente não quer texto, mas a gente também não pode vir aqui e modificar para a data.
Porque se a gente simplesmente modificar para a data, ele vai jogar para o nosso padrão, para o padrão nacional, para o nosso padrão nacional de data, e aí todas aquelas datas que ele achar que o mês é 30, por exemplo, é um mês que não existe, vai dar um código de erro, por isso a gente deve vir em usando a localidade, para que ele possa mapear o país cujo padrão está sendo usado para a data aqui atrás, e modifique o nosso padrão nativo. O tipo de dados a gente sabe que não é texto, é data. E a localidade que está sendo usada aqui por detrás não é português Brasil, é inglês Estados Unidos. É muito padrão aqui diferente. Para você achar Estados Unidos, inglês Estados Unidos, ok. E agora a gente tem aí a nossa coluna bem formatada com o seu padrão correto. Agora o que nós vamos fazer mais uma vez, para gerarmos um resultado mais abreviado, a gente vai criar uma nova coluna, e nessa nova coluna a gente vai extrair apenas os meses de devolução, certo? A gente viu ontem que nós temos transformar e adicionar coluna, só para recapitular. Ambas possuem essa opção de extrair o mês, ou de extrair a data, é apenas um elemento dessa data. Só que, se você vier e transformar, você vai substituir na coluna selecionada. Mas se você vier e adicionar a coluna, ele vai remover a informação dessa coluna, copiar a informação dessa coluna, jogar para uma nova. Então, o que nós devemos fazer é, ao selecionar a data, adicionar a coluna, pedir aqui para nós extrairmos mês de novo, e aí ele vai criar essa nossa coluna com o nome mês já inserido nela. Tranquilo, galera? Fizemos as modificações. Aqui nessa base de evoluções é até mais simples, porque muita coisa que nós deveríamos ter modificado estava mesmo na principal, que é a base vendas. A base vendas é a principal. A devolução, ela possui termos em comum, mas ela vai ser usada mais como uma base de comparação para que a gente possa verificar, né, a diferença. Qual produto é mais vendido? Desses produtos, desse produto mais vendido, qual percentual dele é devolvido? Qual produto que é devolvido em maior quantidade? Então, qual produto compensa comprar mais, armazenar mais em estoque? Aquele que vende mais ou aquele que é devolvido mais? Então, todos esses dados aí, a gente vai ficar sempre analisando no Power BI, Power Query. Beleza, galera? Por enquanto, tudo tranquilo? Podemos dar continuidade? Tá, vamos lá. Página inicial, salvar e aplicar. Né? Falaram aqui, deram só a confirmação para mim, né? Beleza. Vamos lá. Por enquanto, o nosso dashboard está bem pobre, certo? Não tem muita modificação. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar ele mais bonito, por assim dizer. A gente vai formar o painel primeiro, os gráficos desejados e tal. O que vai demandar mais tempo, depois que nós tivermos todos os gráficos aí, o que vai acabar demandando mais tempo vai ser a formatação desses gráficos aí, para deixar ele fora do padrão, certo? O padrão assim do Power BI, o que ele coloca é muito sem graça, a gente vai deixar eles, né, os gráficos, um pouquinho melhor, ou um pouquinho melhores. Então, o que é que nós vamos fazer, pessoal?
A gente precisa criar alguns elementos de comparação. A gente vai criar um gráfico para comparação de mês, a gente já criou um por produtos. A gente precisa também de um de faturamento por mês. A gente precisa criar também um cartão de informação que identifique a quantidade dos valores de faturamento, por exemplo. E a gente também precisa criar um cartão de informação que me indique o produto que tem o maior índice de devolução, por exemplo. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: nos gráficos, a gente já inseriu um gráfico de barra. Nesse gráfico de barra, a gente colocou aqui, ó, como valores faturamento na venda e como eixo do gráfico produto. É bem evidente que o smartphone é o produto mais vendido, né? Isso aí se aplica bastante à realidade. Afinal de contas, hoje, o tipo de produto que está em predominância aí no mercado é mesmo o smartphone. Agora, o que a gente tem aqui, galera? Ó, se vocês selecionarem o seu gráfico, aqui mesmo, em formato, tabela do visual, acho que na página inicial mesmo, vocês vão ter aqui, ó, temas, modelagem, aí que ele, exibição, pronto, é porque ele está sempre atualizando, e essas opções de temas antigamente ficavam em formato, agora está em exibição. Caso você queira um esquema de cores diferentes para o seu gráfico, ó, tem aqui esquemas, né? Novos temas, por exemplo, alto contraste, ó. Então, todos esses temas aqui você pode aplicar caso você queira colocar um estilo, esquema de cores. Pronto, boa tarde, Cíntia. Caso você queira alterar, certo, o esquema de cores aí utilizado no gráfico. Mas, como é meu costume trabalhar em qualquer software de edição, do mais simples como o Word, PowerPoint, até o Excel, inclusive no próprio Power BI, eu gosto de deixar as edições para o final. É mais produtivo você inserir primeiro os gráficos que você vai trabalhar e só depois você começar a formatá-los. Então, o que é que nós vamos fazer agora, galera? A gente vai inserir um dado aqui, ou um elemento que mostre a quantidade de faturamento, certo? Para que a gente não possa, a gente esteja aquela informação sempre à vista. Dos tipos de elementos visuais que nós vamos colocar aqui, a gente vai colocar esse daqui que se chama cartão, certo? Seleciona cartão. Perdão, eu selecionei cartão com o gráfico selecionado, pessoal. Olha o que aconteceu. Ó. Ele mudou o gráfico para cartão, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar. O Ctrl Z aqui funciona, certo? Diferente de lá do editor de texto do Power Query, que você não pode dar Ctrl Z, que não vai servir para nada, aqui o Ctrl Z funciona. Quando a gente vai querer inserir um novo visual, a gente tem que clicar para tirar a seleção de qualquer gráfico ou elemento visual que a gente tem aqui, porque senão ele vai substituir pelo novo que nós selecionamos. Então, ao selecionar fora, dar um clique fora, aí a gente vai botar, como mostrei aqui para vocês, ó, cartão, certo? Ao clicar no cartão, ele vai colocar o cardzinho aqui, certo? Não precisa ser desse tamanho todo. Baixar aqui, diminuir o tamanho dele. Depois a gente vê aí se dá para reduzir mais, porque o cartão ele não precisa ser muito grande. Agora a gente precisa indicar qual é o elemento que esse cartão vai ficar exibindo para a gente. Vou tirar a lupa aqui do meio. O que eu quero que o cartão exiba para mim é, aqui ó, em campos, o faturamento. Então a gente vai pegar o faturamento, ó, e vai jogar aqui para dentro de campos, ó, certo? Ó. Dentro de campos, vocês vão arrastar o faturamento na venda. Para quem já trabalhou com tabela dinâmica no Excel, dá para ver que é bastante similar. A gente tem que pegar os campos e jogar em cada uma daquelas áreas para poder ir formando a nossa tabela dinâmica. Então, nós temos aqui, ó, qual foi o faturamento na venda? 99 milhões. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero
que esse valor seja exibido como monetário. Eu quero que apareça aqui o Rzinho, o cifrão, símbolozinho de moeda, para que eu possa identificar que esse valor é contábil, é financeiro. Então, como a gente vai fazer isso, galera? Ó, vocês vão vir aqui em dados, certo? Na nossa segunda opção, página inicial mesmo. Vocês vão selecionar esse faturamento na venda, beleza? Vocês podem selecionar aqui faturamento na venda. O tipo de formato que está sendo exibido aqui para a gente, ó, é número inteiro. E embaixo a gente tem as opções, é bastante parecido com o Excel. As opções de máscara que a gente pode atribuir a esses valores, formatos numéricos, moeda, porcentagem, adicionar vírgulas com casas decimais. O que nós queremos é que esse valor seja exibido como moeda. A gente vai clicar aqui, ó, no cifrãozinho. Aqui a gente vai ter que procurar, se você quiser utilizar o padrão nacional, que é o real, você vai ter que procurar aqui, tá por ordem alfabética também, só que vocês não vão achar como Brasil, certo? Vocês vão achar aqui como português Brasil. Aqui, ó. Português Brasil, o R cifrão. Ao clicar, o valor é modificado para a gente, beleza? E ao voltarmos lá para o relatório, primeira opçãozinha aqui, ó como é que está sendo exibido aí o valor para a gente, no cartão, certo? É possível editar esse cartão? Eu não quero ele branco assim, quadradão, tá muito feio, né? Apesar de que é uma informação apenas visual para que a gente possa ter uma ideia das quantidades. Ó. Esse faturamento está mostrando de tudo. Mas se você clicar, por exemplo, na barra referente a smartphone, olha o que vai acontecer com esse cartão. Ele vai mostrar o faturamento apenas do smartphone. Assim como se eu clicar em smartwatch, ele vai mostrar o faturamento apenas do smartwatch. Se você pressiona Ctrl para selecionar outra coluna, para poder visualizar as duas informações, o notebook e smartwatch, aí ele vai mostrar o faturamento apenas desses dois produtos. A gente sabe que para tirar essa seleção é só clicar de novo na coluna selecionada. Certo? Então, o cartão ele vai servir somente para isso, para que a gente tenha uma ideia de valores exatos, para não ter que ficar colocando o cursor do mouse na barra para poder verificar que o faturamento na venda de smartphone é 58.384, por exemplo. Vamos formatar esse cartão para que ele fique um pouquinho mais bonitinho, certo? Galera, ao selecionar o visual que você quer modificar, vocês têm aqui, ó, essa opçãozinha que parece um rolo de tinta. E, opa, chegou alguém. Vamos lá. Pronto. A gente tem essa opção aqui do rolo de tinta, que é o formato. Ó. Ao clicar, óbvio, né, o cartão tem que estar selecionado. Clica no rolo de tinta, formato. A gente vai ver aqui todas as opções de formatação. É para vocês verem como a formatação dos visuais, no final das contas, é o que leva mais tempo no Power BI. Eu costumo dizer que o Excel ele é muito maior do que o Power BI, porque a quantidade de ferramentas é grande. No Power BI, basicamente, o trabalho que você vai ter é de realizar os tratamentos, que vocês viram que é uma coisa rápida. Óbvio que se a tabela for enorme e tiver cheia de erros, aí você vai ter um trabalho no tratamento, porque vai ter muita coisa que você vai ter que remover e muita coisa que você vai ter que adicionar, para que você possa trabalhar do jeito que você quer. Mas aqui no Power BI, o que vai demandar mais tempo é isso aqui, ó. É você aplicar as formatações nos visuais que você quer. Por exemplo, um exemplo de formatação. Ó. Eu quero alterar a cor, por exemplo. Beleza? Vocês vão ter aqui, ó, lá em tela de fundo. Ó. Vocês vão ter uma opção chamada tela de fundo. Ela está desativada. Deixa eu puxar aqui para o lado para ver se dá para ver melhor. Tá aqui, ó, porque fica resumida, aí não dá para ver tudo. Mas ó, a gente tem aqui, ó, tela de fundo desativado.
certo? Se você quiser ativar a tela de fundo, obviamente, vamos ter que clicar aqui na bolinha. Beleza, ativamos a tela de fundo. Agora, clicando na setinha, você pode escolher a cor dessa tela de fundo que você deseja utilizar, certo? Vou colocar aqui uma cor bem discreta, vou colocar esse salmão, rosinha, sei lá. Não, vou colocar vou de esse azulzinho claro aqui. Pronto. Certo. O que mais a gente pode fazer aqui? Transparência. Caso você queira dar uma transparência, você colocou uma cor muito escura, como um preto, por exemplo, e aí você quer aplicar uma transparência para deixar esse preto mais claro ou mais escuro, você mexe aqui, na própria transparência. Agora, o que a gente vai fazer? Borda, né? Vou colocar uma borda, vamos ativar aqui, ó, a bordazinha, certo? E para ficar interessante, ó, para dar uns efeitos, um efeito assim mais suave, você pode pegar aqui, ó, esse raio e ir aumentando ele, ó. Conforme você aumenta o raio, botar aqui 20 px, por exemplo, ó, nosso cartão fica arredondado, ó. O que mais que a gente pode modificar aqui? O rótulo da categoria, certo? Vamos ver aqui o meu rótulo da categoria, eu vou colocar uma cor mais escura, um preto mesmo, ó, ele ficou mais vistoso, e eu posso aumentar o tamanho do texto se eu quiser, mas eu acredito que esse tamanho já está bom, mas está 12, se eu aumentar para 20, por exemplo, ó, ver se ele permite, ó, fica grande demais. Eu acho que não tem necessidade de ficar desse tamanho todo, eu acredito que um 15 está de bom tamanho. Rótulos de dados, ó. Os rótulos de dados é justamente essa informação aqui, 99 milhões. Ó. Se você aumenta a fonte, obviamente você aumenta o tamanho dele, certo? Você também pode alterar a cor aí, se você quiser, para deixar uma cor mais escura. Então, como a gente pode ver aqui, né, basicamente, o que a gente mais vai mexer é nas formatações. Tem um aqui, ó, que é o título, que você pode ativar também, ó. Certo? E quando você ativa o título, por exemplo, faturamento na venda, olha o que acontece quando eu aplico o título. Ele bota lá em cima, faturamento na venda. Caso você prefira que a informação apareça menor aqui em cima, ao invés dela grandona aqui embaixo, você pode fazer isso. Adiciona o título, altera a cor, você pode aplicar até uma cor de plano de fundo para esse título, colocar aqui, por exemplo, sei lá, um branco que ele está aplicando, ó, ele deixa essa linha branca, mas ó, não é muito interessante, a menos que você goste, né? Ainda vou deixar sem preenchimento, vou deixar ele centralizado, ó, faturamento na venda centralizado, e eu vou aumentar o tamanho do texto para 12. E eu vou remover esse faturamento na venda que está embaixo do 99 milhões aqui em rótulo da categoria, eu desativei. Fazendo isso, a gente pode até diminuir, ó, o tamanho do cartão. Não tem mais necessidade dele ficar grande daquele jeito. E a gente tem a informação um pouquinho mais limpa. Beleza, né, pessoal? Ó, nota que vocês... O Power BI, ele dá como é que eu posso dizer? Umas dicas aí para a gente, ó, ele deixa conforme os alinhamentos. Ó, aparecem umas linhas aí ajudando você a alinhar. Ah, eu quero alinhar no centro. Opa, beleza. Eu quero alinhar, muito bom mesmo. Eu quero alinhar no centro comparado a esse primeiro gráfico. Ó. Ele vai me dar essa linhazinha aqui, divide mesmo no meio do gráfico. Mas não, eu quero colocar mais separado, eu quero colocar equidistante. Ó. Ele vai colocar no centro da minha área. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse cartão mais para cá. Porque aqui, ó, no meio, a gente vai colocar um mapa do Brasil. Então a gente deixa um cartão aqui para ficar melhor. Acho que tá bom. Conforme a gente for aumentando aí os nossos elementos dos painéis, a gente vai posicionando melhor. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero criar um novo cartão. Beleza? Clica nessa área em branco.
para não alterar nada que já está aqui no na nossa área de trabalho do Power BI, por assim dizer. E vamos mais uma vez aqui, ó, em cartão. Deixa eu diminuir isso daqui. Bom, esse cartão, eu vou tentar deixar do mesmo tamanho desse daqui, ó. É fácil, porque quando você vai diminuindo, ó, o próprio Power BI coloca as linhas delimitando para a gente, ó. Tá na mesma altura. Agora eu vou colocar aqui embaixo para deixar na mesma largura. Pronto, agora os dois cartões estão do mesmo tamanho. Esse cartão vai ficar aqui. Qual elemento vai fazer parte desse cartão? Galera, nesse cartão aqui, a gente vai colocar, deixa eu botar a lupa aqui para vocês visualizarem melhor. Nesse cartão aqui, a gente vai visualizar o produto, certo? Então, para dentro do campo, nós vamos pegar o produto e jogar aqui para dentro. Ó. Então, a gente já tem aqui, ó, produto em exibição. Digamos que eu queira, eu não quero ter todo aquele trabalho de formatar para deixar igual a isso daqui. Existe uma forma de você copiar exatamente a formatação que você aplicou para cá, para esse cartão, para o primeiro cartão, e replicar essa formatação para o próximo cartão. Ó, é uma ferramenta que a Microsoft usa muito nos seus aplicativos. Vocês encontram isso no Word, no PowerPoint, no Excel, no Access, acredito eu. Ó, aqui na página inicial a gente tem o pincel de formatação. Como é que funciona? Você vai selecionar o cartão devidamente formatado, certo? O visual, o elemento, pode ser um cartão, pode ser um gráfico. Ao selecionar o cartão, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no pincel de formatação. Ó, o pincelzinho, o cursor do mouse, ó, vira o pincelzinho ao invés da seta. Agora eu vou clicar no segundo cartão que eu quero editar. Certo? Ao fazer isso, ele pega exatamente a mesma formatação e aplica para o meu próximo cartão. Tranquilo? Agora que você já poupou o tempo na formatação do segundo cartão, agora você só precisa fazer algumas modificações aqui. Que tipo de modificação eu quero fazer? Aqui ele está exibindo a câmera. Só que eu não quero que apareça câmera. Beleza? Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai primeiro pegar aqui, ó. A gente tem esses filtros aqui, certo? Ó. O que ele está mostrando para a gente? Ó? Primeiro produto é tudo, certo? Ele está mostrando aqui para a gente. A gente precisa modificar isso daí. A gente precisa modificar esse elemento de filtragem. Então, o que é que nós vamos fazer para modificar esse elemento de filtragem? A gente vai pegar produto aqui, certo? Vai jogar aqui dentro, onde tem adicionar os campos de filtragem, que nós vamos filtrar, certo? Ao fazer isso, ele me dá os elementos de filtragem aqui. Então, o que é que eu quero que ele exiba para mim? Por exemplo, ao clicar no tipo de filtragem, tá filtragem básica, ó, aparece filtragem avançada, filtragem básica e N superior, certo? Vamos clicar em N superior. Não está mostrando. Não era para estar. Peraí. N superior era para estar mostrando. Tá. Beleza, porque a minha intenção é que ele mostre o mais vendido, certo? Que não é câmera. Então, beleza, a gente vai colocar aqui N superior e vamos colocar ao lado aqui, ó, itens que a gente quer mostrar, a gente vai colocar 1. Certo? Superior 1. E por valor, a gente precisa determinar qual elemento que vai posicionar essa ordem. Se a gente quer os mais vendidos, a gente vai pegar quantidade vendida e vai jogar aqui dentro de valor. Certo? A gente tem por valor, quantidade vendida, e aí a gente vai aplicar
filtro. Todo mundo pegou, pessoal? Ou vocês querem que eu repita essa etapa? Repete aí, professor, por favor. Vou repetir, vamos lá. Primeiro, vou dar um Ctrl Z aqui para... Pronto, eu só tenho câmera, certo? Eu só tenho câmera. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai mexer nos filtros aqui do cartão. Eu não quero que ele exiba para mim câmera, eu quero que ele exiba para mim o produto mais vendido. Então, onde tem adicionar os campos de dados aqui, a gente vai colocar qual é a coluna, qual é o cabeçalho, o rótulo, que possui o elemento que deve ser mostrado dentro do cartão. Certo? Se eu quero exibir o produto mais vendido, então eu tenho que pegar aqui, ó, produto, e jogar para dentro desse elemento de filtragem básica. Certo? Beleza. Joguei aí o produto na filtragem. Agora a gente vai mexer aqui embaixo. Ó. Deixa eu puxar isso aqui. Não preciso adicionar nenhum elemento, só produto mesmo. Logo abaixo, a gente tem aqui, ó, o que é que vai filtrar esse elemento. A gente quer que seja filtrado pela quantidade. Ó. Ah, perdão, não é aqui. Esses dados são muito parecidos. A gente precisa dizer que não é tudo que ele vai filtrar. É apenas o número superior, certo? N superior. Tipo de filtro. Tá? Geralmente ele deixa básico, a gente quer N superior. Itens. A gente quer mostrar os itens superiores, o que estão no topo. Certo? Mas quais? O primeiro, o segundo, o terceiro, a gente quer o primeiro. Então coloca 1. Para mostrar o primeiro item, o item superior, que tem mais saídas. Só que ele ainda não sabe que você quer o mais vendido. Você precisa indicar o elemento que demonstra essa venda de produtos em quantidade. Aqui onde tem por valor. Então a gente vai pegar a quantidade vendida, vai jogar aqui dentro de por valor. Ele vai carregar um pouquinho, ó, até adicionar o dado, o campo. Pronto, quantidade vendida. E aí você vai clicar, né, em aplicar filtro. Fazendo isso, ele vai mudar para exibir smartphone ao invés de câmera. Tranquilo? Professor, e se eu quisesse mostrar os 3 mais vendidos? Não, o cartão, ele só vai exibir uma informação. Só informação. Porque Ok. até porque se você ver aqui, ó, ele é pequeno. Se você quiser exibir mais de uma informação, aí você não usa cartão. Você usa matriz, por exemplo, que a gente vai ver depois. Mas só para uma informação a gente usa o cartão. Tranquilo? Beleza, ele está cortando aqui na smartphone, eu vou diminuir em formatos, eu vou diminuir o tamanho desse texto aqui, para dar para visualizar tudo. Vou colocar Professor, 25. mais uma pergunta. Aí eu estou mostrando o primeiro mais vendido. Se eu quisesse saber o último mais vendido e eu não soubesse a quantidade de itens. O último mais vendido não sabe a quantidade de itens. Se você colocar inferior e 1, ele vai saber que é o único Entendi. menos vendido. Ok. Entendeu? É muito parecido com o máximo e mínimo do Excel. Ele vai dizer sempre o primeiro maior e sempre o primeiro menor, por exemplo. A gente vai adicionar também um título aqui, produto mais vendido, por exemplo. Só para que ele fique a mostra aqui direitinho e a gente deixa esses cartões aqui lado a lado. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Então a gente vai dar continuidade aqui para inserir mais
um elemento. Mas, basicamente, o que acontece agora aqui? Ó? Ele vai estar mostrando mais vendido. Mas, se você clicar em televisão, ó, o que vai acontecer? Ó? O cartão vai indicar que a informação que você está vendo agora é televisão e que a quantidade de faturamento na venda da televisão é de 15 milhões. Se você seleciona duas, ó, televisão e câmera, ele vai sempre exibir só o primeiro. Por isso, continua mostrando televisão. Agora, a gente vai inserir mais três elementos, acho que os 3 elementos aqui para ficar melhor. A gente vai pegar aqui agora, o visual que nós vamos inserir é esse segundo aqui, pessoal, ó, colunas empilhadas. Deixa eu dar o zoom aqui, ó, colunas empilhadas. Lembrem-se de sempre clicar na área em branco, se certifiquem de que não tem nada selecionado aqui, porque se vocês aplicarem o visual com algum desses aqui já selecionados, ele vai modificar o que estava selecionado. A gente vai aqui para o segundo, certo? E a gente vai ajustar ele aqui, ó. Vou diminuir a altura e aumentar a largura. A gente vai pegar ele encostando aqui, ó, lado a lado com esse primeiro gráfico, indo até o final. Porque a informação que nós vamos colocar aqui é uma informação que é bom visualizar, vou diminuir um pouquinho mais aqui a altura, é sempre bom visualizar ela com mais espaço possível. Então, o que a gente vai pegar aqui? Vocês vão pegar faturamento na venda, certo? E jogar esse faturamento na venda dentro de valores. Certo? Por enquanto, a gente só tem uma coluna aqui em exibição. Agora, a gente precisa dizer qual é o eixo, para criar várias colunas aí dentro do nosso gráfico. Nosso eixo vai ser o mês, certo? Lembre-se, a gente precisou criar a coluna do mês. Se a gente não tivesse feito isso, não tivesse criado a coluna do mês lá no editor do Power Query, a gente não ia poder criar esse gráfico de forma mais detalhada, porque a gente só tinha informação data. Agora a gente tem a informação do mês, joga aqui para dentro de eixo. Ó. Agora nós temos aí nossas colunas referente aos meses. Que é possível também fazer algumas modificações, certo? Por exemplo, não fica muito interessante quando você olha um gráfico desse e não tem tanta diferença entre as colunas, certo? Como é que a gente faz para visualizar melhor os gráficos, para ter uma noção de tamanho de colunas? Aqui no eixo, ó, preste atenção que agora a gente tem uns elementos de formatação que não tínhamos nos cartões, né? Porque o cartão não é um elemento gráfico, é mais um elemento diretamente visual. Aqui a gente tem como formatar o eixo X e o eixo Y. Aqui no eixo X, o que a gente vai fazer? Digamos que eu queira iniciar a contagem do meu gráfico a partir de um determinado valor. Certo? A partir de que valor eu quero que esse gráfico, que essas colunas, esses valores de colunas sejam exibidos para mim? A partir de 6 milhões. 3 zeros mais 3 zeros. Certo? 6 milhões. Tipo de escala linear. Tipo de escala a gente vai deixar mesmo como linear, certo? E basicamente é isso. As outras formatações a gente vai fazer depois que todos os outros gráficos estiverem prontos. No momento a gente vai trabalhar com eles assim, ó, para vocês verem como tudo se comunica, pessoal. Eu quero ver aqui só mês 6. Ao clicar no mês 6, ele vai me dar aqui, ó, o faturamento total do mês 6 apenas, 9 milhões. E aí as barras, ó, vão se ajustar para mostrar apenas aquilo que eu pedi. Por isso que elas vão ficar aqui um pouquinho menores. Ó. Clicar de novo aqui no mês 6, ela volta ao normal. Mês 12, beleza? Alteram-se mais uma vez. Tranquilo? Prosseguindo agora, nessa área em branco aqui,
a gente vai criar um gráfico para saber agora o total de devoluções, certo? Então, é interessante até a gente puxar as informações aqui de base vendas, ó, essa setinha, expandir a informação de base de devoluções, para que a gente possa visualizar os campos referentes à devolução. E qual gráfico a gente vai colocar aqui? A gente vai criar um gráfico de pizza. Beleza? Vocês vão selecionar ele. A gente já ajusta ele para ficar aqui, ó, nesse espaço entre os cartões e o nosso gráfico de colunas. E o que você quer, quais valores você quer que esse gráfico de pizza exiba aqui, ó, do base de devoluções, certo, pessoal? Não se esqueçam. O que a gente vai usar agora é base de devoluções, certo? E não base vendas. Então, para quem pegou do começo, viu que a gente extraiu a planilha base de devoluções que eu compartilhei com vocês. Quem vai acompanhar depois, não se esqueçam de fazer isso, certo? Para não confundir as informações. Então, quais valores a gente vai jogar aqui para o nosso gráfico de pizza? A quantidade devolvida. Pega a quantidade devolvida e joga para dentro de valores. Beleza? Até agora, ele não separou a nossa pizza, está cheia. Agora a gente precisa dividir. Próximo elemento que a gente precisa adicionar é produto. O produto a gente joga aqui para dentro da legenda. Certo? Fazendo isso agora, a gente tem aqui, ó, a pizza com a quantidade de produtos devolvidos. Ó. Certo? Ó, não tem comunicação, ó, porque é uma base de dados diferente. Quando eu clico em Smartwatch, ele não mexe em nada aqui dos meus outros gráficos, dos meus cartões, ele não mexe nos meus outros elementos visuais. Depois a gente vai formatar esse gráfico de pizza também, né? Melhor, como eu falei, melhor deixar formatações para o final. A gente aplica o mesmo padrão de formatação para tudo, para que ele fique mais padronizado, né? Fique mesmo padronizado, né? Por falta de um termo melhor. E o último elemento que nós vamos adicionar aqui para o nosso painel, né? Mais uma vez, a gente clica nessa área em branco para tirar a seleção da pizza. O elemento que nós vamos adicionar agora é esse daqui, ó. Cadê? Mapa. Beleza? Então, vocês vão clicar aqui no mapa, ele vai jogar aqui para o lado, a gente vai encaixar esse mapa nessa área aqui, ó. Pronto. Espaçozinho aí, a gente encaixa o mapa. E agora a gente só precisa dar forma para esse mapa. Como ele não identificou nenhuma localidade, nenhuma localização, então o mapa está disforme, certo? Então a gente vai pegar, tanto na base vendas quanto na base de devoluções, ó, a gente tem a informação referente às lojas que são os estados, certo? Em base vendas e em base devoluções. Em ambas a gente tem os nossos estados aí bem definidos. Qual das duas lojas, por assim dizer, a gente vai utilizar aqui para que o nosso mapa tome forma pegando os estados? A gente vai pegar de base vendas. Por que base vendas? Porque a devolução ela é uma informação bem isolada, certo? Óbvio que o nosso fluxo de vendas é muito maior do que o de devolução. Então, não tem muito sentido a gente usar o de devoluções. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a loja e vão jogar aqui para dentro de localização. Fazendo isso, ó, ele vai detectar ou mapear que as informações, os dados, né, batem com o mapa do Brasil. Se tivessem estados de outros países aí, o mapa iria ser modificado para esse outro país. Mas como no nosso caso os estados são daqui, do Brasil mesmo, então o mapa modificou para os nossos estados, né, para o nosso país. Certo? Só que agora o que acontece? Ó? Tem as bolinhas, certo? Cada bolinha é em cima de um estado. Se eu clico em Goiás, por exemplo, ó,
que acontece? Ó? Muda as minhas informações para exibir apenas as informações de Goiás. Agora, o tamanho dessas bolinhas, a gente vai utilizar um campo desses aqui ao lado para definir esse tamanho. Todas as bolinhas estão do mesmo tamanho. Só que eu quero ter uma noção do estado que vende mais. E o tamanho dessa bolinha vai ser relativo ao quanto aquela loja daquele estado vendeu. No faturamento, na venda, que nós temos essa informação, então o que nós vamos pegar aqui ó, e jogar para dentro de tamanho. Fazendo isso, vocês vão ver ó, que as bolinhas vão mudar de tamanho. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então, o painel já está montado. Agora a gente só precisa formatar. Formatar para que ele fique um pouquinho menos sem graça do que todo branco assim, certo? O que a gente pode fazer, galera? Ó, a gente pode escolher um tema diferente. Né? Digamos que eu queira... Pronto, um exemplo que muita gente gosta de fazer é colocar um fundo mais escuro para dar um destaque maior. Então, a gente vai selecionar aqui esse gráfico de barras, dar o zoom aqui, ó, e vir em formato. Certo? Eu vou dar uma pausazinha de 2 minutos, que é só o tempo que eu pego a água, que aí é o tempo que todo mundo fica aí no mesmo ponto, caso vocês tenham alguma alteração para fazer. Não é nem 2 minutos, não, alguns segundos só. Só um instante, pessoal. Ok, vamos lá. Eu vou selecionar o gráfico de barras, que foi o primeiro gráfico que a gente criou. Vou vir aqui em formato. O que eu vou mexer? Não vou mexer no eixo. Para mim, o eixo X, Y, o eixo X está ok. Não vou mexer em cores de dados. Vou vir aqui em tela de fundo. Vou ativar a tela de fundo e eu vou aplicar aqui ó, uma cor escura. Plano de fundo escuro. Vamos ver se fica legal. Mais ou menos. Para usar essa tela de fundo, eu vou mudar o tema aqui para um tema mais claro. Pronto. Certo? Eu vou deixar assim. Só que os produtos, ó, não consigo enxergar nada. Beleza? O que eu vou fazer? Mexi na minha tela de fundo. Ok. Agora eu vou modificar meu título, que é faturamento na venda por produto. Eu vou deixar esse título na cor branca. Beleza? E vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte do título. Vou botar um 16. Não sei se fica interessante centralizar. Certo? Vou deixar... Não, muito centralizar é porque os botõezinhos vão ficar mesmo em cima do nome do título. Então, eu vou deixar alinhado aqui à esquerda mesmo. Agora tem os produtos que não está dando para enxergar, nesse meu caso aqui. Ok, rótulos dos dados. No meu eixo Y, eu vou colocar uma cor branca e vou aumentar o tamanho do texto para 12. 12 está ótimo, dá para enxergar. E agora eu vou puxar. Eu acredito que essa formatação aqui está boa. A gente pode ainda fazer o seguinte, ó. Eu não quero essas linhas aqui por detrás. Digamos que você não queira essas linhas pontilhadas aparecendo aqui atrás, certo? Eu não quero também esse produto e esse faturamento na venda aparecendo. Né? Então, a gente pode simplesmente remover essas informações
Não é no eixo. Deixa eu ver aqui. Título de eixo automático. O título de eixo ele deixa automático. Agora a opção para desativar ele. Pronto. Ó. Ao clicar em eixo X e eixo Y, certo? No meu caso, o primeiro que eu mexi foi o Y. Ao expandir as opções de eixo Y, lá embaixo vocês vão encontrar um título. Eu desativei para tirar aquele produto que aparece aqui. Ó. Agora eu quero tirar esse faturamento na venda que aparece aqui embaixo. Esse faturamento na venda, ele se encontra no meu eixo X. No eixo X eu vou descer até achar ele, a título, e vou desativar. Então, fazendo isso, ele não aparece. Eu vou ter só o título do meu gráfico e eu vou ter as suas colunas com seus respectivos rótulos aqui, indicando para mim. Outra coisa também é a questão da borda. Né? Digamos que você queira fazer que nem fez com os cartões aqui. Ó. Ativa a borda e bota um raio de... Acho que 20 é demais. 10, por exemplo. 10 px. Ó. Fazendo isso, ó, ele dá aquela arredondada aqui nos cantos. Ó. Então, se você quiser muito arredondado, aumenta a quantidade de pixels no seu raio. Se você quer pouco arredondado, você deixa com poucos pixels no seu raio. Tenho aqui meu primeiro gráfico formatado, certo? Eu posso optar em ter todo o trabalho no meu segundo gráfico, certo? Ou eu posso simplesmente utilizar o pincel de formatação para replicar a formatação desse gráfico no meu gráfico do lado. É opcional, certo? Outra coisa aqui, ó, olha como é que está esse meu gráfico de pizza. Não é muito interessante você colocar essa grande quantidade de dados aparecendo em um gráfico. O gráfico é pequeno e é muito poluído, e ele não é o nosso gráfico principal. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que formatar esse gráfico de pizza todinho. A primeira coisa que a gente pode retirar aqui é a legenda. Certo? Ó, clica na legenda, ela sai aqui do lado. Beleza? A gente pode removê-la. Os rótulos de dados, a gente pode modificar. O estilo do rótulo está mostrando o quê? Valor dos dados e percentual do total. Mas se você colocar valor dos dados, ó, vai aparecer só as numerações. Se você colocar o percentual, ele vai jogar só a porcentagem. E se você colocar a categoria, valor dos dados, ó, vai aparecer o nome e o valor. Câmera, 143. Smartwatch, 395. Televisão, 147. Então, isso aqui é muito opcional. Né? Vai depender muito do que você quer visualizar. Categoria e percentual. Ó. 9% de câmera, 26% de devolução de smartwatch, 23% de devolução de smartphone. Então, aqui você vai deduzir o que você acha melhor para visualizar dentro desse seu gráfico. Esquema de cores, caso você queira deixar mais vistoso, ó, mais escurozinho. Quando você aplicou um tema, ele aplicou para todos. Então, ele acabou aplicando o tema de cores desse gráfico aqui para esse. Se você usar o pincel de formatação, tem que ter cuidado, porque nem sempre, replicando a formatação, o gráfico vai ficar interessante. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? Certo? Ele desfez algumas alterações que a gente fez. Aí, no caso, a gente teria que fazer de novo. Ó. Desativar a legenda. Os rótulos de dados. Rótulos de dados eu quero categoria e percentual. A cor, vamos colocar branco, por exemplo, para visualizar melhor. Tamanho do texto, eu quero 10, por exemplo. E por último, o mapa, certo? O mapa, ele tem umas opções aqui que a gente pode aplicar
de formatação, né, que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Se a gente der 2 cliques, ele dá zoom, beleza. Se você vier com o Ctrl e a bolinha do mouse, ó, você consegue afastar, né? Então você consegue mover também, ó. Ah, eu quero que ele mostre apenas uma parte do meu mapa. Mas o ideal é que ele fique quadrado. Vamos aqui nos formatos do mapa. E aí a gente tem aqui, ó, ao selecionar o mapa e depois a opção formatos, a gente vai ter aqui, ó, estilos de mapa. E aí vão ter os temas, certo? Aéreo. O que o aéreo mostra? Ó? Mostra aquele mapazinho mesmo, como se fosse uma foto de satélite. Tema escuro, para combinar com o restante do nosso painel. Ó. Eles deixam o negócio mais escuro, sombreado, certo? Então aí também a gente vai para os temas que vocês acharem que combinem mais com o que está sendo utilizado aí, porque vocês também têm que ter essa atenção na hora de criar o dashboard, tem que ver se está tudo bem padronizado. Deixa eu ver se o pincel de o que o pincel de formatação vai aplicar se eu copiar aqui para o meu mapa. Pronto. Então aí a gente tem o nosso esse primeiro painel, né, que nós fizemos. Começamos ontem e concluímos hoje. Painel bem básico. Ó. Se você clica no estado, todos os outros, ó, as outras informações se comunicam. Menos essa tabela aqui. Agora eu vou mostrar um negócio interessante, galera. Dentre essas 3 opções, a gente tem aqui modelo, ó, e agora no modelo a gente vê que temos 2 tabelas, certo? O que é que tem, o que é que se correlaciona entre essas 2 tabelas? Digamos que seja produto, ó. Eu tenho um produto em ambas, então eu vou pegar esse produto e vou jogar em cima desse produto. Certo? Essa relação tem cardinalidade muitos para muitos. Isso só deve ser usado se for esperado que nenhuma das colunas contenha valores exclusivos. Certo? Basicamente, ele vai fazer essa relação, mas não é uma relação correta de se realizar, porque a quantidade de produtos devolvida é bem menor que a quantidade de produtos vendida, certo? Não tem muito sentido fazer essa ligação das informações aqui. Mas notem que agora que eu fiz o relacionamento, ó, quando eu clico em smartwatch agora, ó, esse gráfico que não estava mais se comunicando com os outros, agora está. Porque eu disse que o produto da tabela de vendas se comunica diretamente com os produtos da tabela de devoluções. Apesar de serem bases de dados diferentes, como eu disse que eles se relacionam entre si, tem aquele esquema que eu expliquei para vocês naquele slidezinho lá do começo, ó, que é chamado de cardinalidade, né, o elemento que... Me perdi aqui, pronto. Ó. Cardinalidade, certo? Aqui no caso é como se eu tivesse base vendas e base devoluções, sendo unido pelos produtos. Basicamente é o que está acontecendo aqui. Tranquilo, galera? Todo mundo conseguiu acompanhar e pegar o que foi feito aí? Professor, podia só repetir como faz a cardinalidade, é isso o nome? Cardinalidade. Cardinalidade, ok. Você poderia só repetir como faz a relação entre? Na hora, meu amigo. Você vem aqui em modelo, ó, certo? E aqui é muito simples. Você vai pegar o produto de uma e vai mover, clicar e manter o botão do mouse pressionado, vai mover até o produto da outra, certo? Confirma na mensagenzinha que aparece aí para você e pronto, a cardinalidade foi feita com sucesso. O relacionamento foi feito com sucesso. Ok, entendido. E aí, galera, dúvidas? Bem tranquilo, né? A criação desse primeiro painel que nós fizemos aí. Então, vamos fazer o seguinte. Por hoje, a gente vai fazer isso, certo? Ficou isso daí. Salvem aí, como vocês fizeram.
eu vou compartilhar esse slide com vocês, vou colocar lá naquela pastazinha do Drive. E aí, quem quiser baixar, baixa, deixa salvo, é um material para estudo, para consulta. Amanhã a gente vai mexer com outros conceitos, tratar outras tabelas e uma atividadezinha teórica mesmo para vocês fazerem aí, né? Ocupar aí o fim de semana com alguma coisa para na segunda-feira a gente dar uma olhada nessa atividade. Por hoje a gente conclui aí na criação desse dashboard. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, senhor. Beleza, galera? Então vou interromper aqui a gravação, certo? Mesmo esquema, assim que eu receber, assim que o Google me enviar essa gravação, o vídeo, eu vou postar no YouTube, certo? E o mesmo link daquela playlist que eu enviei para vocês ontem já vai estar com o vídeo de hoje. Vou sim, Cleidson. Cleidson, essa planilha que nós usamos agora, base de evoluções, eu coloquei tanto no Drive, certo? Quanto no grupo do WhatsApp. Essa apresentação de slides aqui, ó, eu vou botar lá naquela pastazinha também do Drive, que está compartilhado com vocês. E o vídeo também eu vou estar disponibilizando, beleza? Obrigado, professor. Nada. Certo, galera? Então amanhã a gente se encontra aí no mesmo horário. Assim que eu tiver esse vídeo lá postado, eu vou estar compartilhando com vocês.